Estamos começando mais um programa Vencer aqui na TV União e como fazemos todo sábado, tentamos trazer pessoas para que possa dar um exemplo para você que está nos assistindo, para que possa servir de espelho, para que possa servir de parâmetro para você que nos assiste todos os sábados e que nos dá uma audiência fantástica. Sou muito agradecido porque eu sei que você já está dizendo para o outro, esse outro diz para o outro, e nós formamos aqui uma grande rede, uma grande legião de pessoas que ficam mandando mensagens para mim, e-mails, nas redes sociais, falando sobre o programa, divulgando. Porque nós nos preocupamos em servir, mostrar às pessoas que existem pessoas no mundo e que vêm aqui para mudar. E hoje eu trouxe uma pessoa extraordinária. Vamos conversar com uma pessoa que vocês já conhecem muito, mas às vezes conhecem só a voz, não conhecem pessoalmente. Vocês conhecem a voz na manhã, vários programas em várias FMs que ele já trabalhou. A voz que vocês todos já devem ter ouvido ou que continuam ouvindo e que são admiradores, são fãs. A voz e a história de Jean Fernandes. Jean, muito obrigado, muito bem-vindo ao nosso programa Vencer. Bom dia. E já começo dizendo a você, perguntando, quem é Jean Fernandes? Jean Fernandes é um cara simples, é um cara normal, é um sujeito da sociedade, né? Um assalariado, uma pessoa que procura se melhorar a cada dia, né? Aprendendo com a vida, convivendo com os amigos, com a família. Enfim, um sujeito comum, como diria Cazuza, né? Apenas mais um cara. Apenas mais um cara, que é o cara. Mas me diga uma coisa, Jean, e você nasceu em Natal? Nasci mesmo em Natal. Uma família de quantos irmãos? Família de 3 irmãos, né? Eu sou mais velho. Seus pais são vivos ainda? Meus pais, a minha mãe, né? Ainda está aqui nesse plano. Meu pai já desencarnou, né? E desencarnou muito cedo, inclusive aos 36 anos, né? Perdi meu grande herói quando eu tinha 17 anos de idade. Mas a vida me deu um outro pai, né? Minha mãe, após um período de viuvez, conheceu uma outra pessoa também viúvo, né? E já estão juntos aí há 12 anos, que eu considero também ter o mesmo carinho, como se fosse meu segundo pai, né? E você se relaciona bem com ele? Bem demais, bem demais. O chamo até de pai de vez em quando, né? Olha, claro. Ele lhe ajudou você a continuar a vida, né? Isso, e se transformar no quem você é hoje, na verdade. Imagina, né? Que é isso. Me diga uma coisa, Jean, e aí, como foi sua infância? Foi aonde? Estudou aonde? Você morou em Pirangi, aqui? Eu nasci aqui mesmo em Natal, como eu disse, em 71, em 43 anos atrás. E que coisa boa, né? Como o tempo passa rápido, né? Está querendo dizer a idade dele. Eu faço questão de dizer a idade, né? Ninguém está perguntando, mas você está querendo dizer, é bacana. Eu faço questão, não tem o menor problema quanto a isso, não. Mas você tem dois filhos, né? Eu tenho 2 filhos, tem Gabriela com 17 anos e tem Paulinho com 11 anos. Eu vejo sempre você postando lá no Instagram, muito bonita sua filha, inclusive, seu menino também. Muito obrigado. Você anda muito com ele, para cima e para baixo, né? Você sempre está com ele, né? São minhas companhias, né? Eu sempre vejo, eu sou testemunha porque você sempre está postando fotografias com ele, vou para isso, vou para outro lugar, brincando, final de semana, vou para o cinema e tal. Bacana, mas me diga uma coisa, aí você estudou aonde? Eu estudei em vários colégios, né? Em escolas estaduais, morei um período em Mossoró, estudei Não, mas lá. assim, aí em Natal, você ficou até quanto tempo? Até quantos anos? Assim, eu tive vários períodos. Passava um período em Natal, como eu tenho parentes em Mossoró, aí meu pai era transferido para lá, iria fazer algum trabalho, alguma coisa, e nós íamos para lá. Ele trabalhava com o quê? Meu pai foi militar, né? Ele chegou a ser cabo da aeronáutica, né? E depois desse período, ele deu baixa, né? na FAB, né? E daí foi motorista de ônibus, foi comerciante. Ô, Jean, faz tudo, né? Na sua época de garoto, assim, 12, 13 anos, quais eram as brincadeiras? Porque hoje as crianças têm uma diversão, ou seja, o entretenimento deles é diferente do nosso. Eu sou mais velho do que você, claro, mas... Só um pouquinho. Nós brincávamos diferente. A gente brincava de garrafão, bandeirinha, tica-tica, tica-cola, de dar porrada, mão no bolso, mandrake, né? Tô no bolso, ele dava porrada nas costas, né? Eu me lembro muito que você estava com a mão fora do bolso, o cara vinha dar uma porrada no peito e tal. E brincava de bandido, de herói, né? De correr. E as crianças de hoje não brincam mais disso, mas você ainda chegou a brincar disso também. Eu brinquei de tudo isso que você falou, aliás, fiquei com muita saudade agora. Porque do peão, né? Do peão, jogar peão, solta-pipa. Que a gente chamava coruja, na verdade. Coruja, exatamente. Talvez nós, Jussier, fizemos parte assim, da última geração romântica, digamos assim,
porque não havia tanta tecnologia, não havia tantas informações, nós tínhamos a cabeça mais arejada para receber e perceber coisas ao nosso meio, ao nosso redor, e as brincadeiras, com todo respeito aos jovens de hoje, eu tenho 2 filhos, como a gente já falou aqui, mas eu acredito que nós fizemos parte da última geração, entre aspas, inocente, né? Nós brincávamos, nós roubávamos manga, nós corríamos soltos pela rua, nós andávamos de bicicleta, aqueles que tinham bicicleta, porque aqueles que não tinham, como era o meu caso, nós alugávamos as bicicletas, né? Nós brincávamos de patins, de patinete, carrinho de rolimã, né? Corríamos lata de leite com areia dentro. Lata de leite, a famosa roladeira, né? É. Brinquei muito de roladeira, enfim. Era uma infância realmente muito diferente dessa infância que nós vemos hoje. Não sei se melhor ou se pior, né? Porque cada geração tem o seu entendimento, mas a minha, sinceramente, eu não me arrependo, foi fantástico, foi uma criança muito feliz. Inclusive, Jean, um dado interessante que eu vi recentemente numa pesquisa nos Estados Unidos, e que as crianças hoje estão tendenciosas a ficarem obesas, crianças gordas, acima do peso e tal. E o que a gente vê com isso? Na nossa época, raríssimo um garoto da nossa época, da nossa idade, de 10, 12 anos, que era gordo, não é verdade? Lembra disso? Porque eu acho que a gente tinha uma vida tão intensa, a gente levava, por exemplo, a televisão, as poucas pessoas que tinham televisão, não existia controle remoto, você tinha que se levantar da cadeira, ir lá no pitoquinho da televisão, apertar no pitoco, girar o canal, e aí quando você girava o canal, o que acontecia? A imagem ficava rolando. Aí você tinha que ir atrás da televisão, no vertical e no horizontal, para poder regular. Ou seja, até para assistir televisão, a gente tinha um pouco mais de trabalho. A gente se levantava para ir na televisão. E hoje as crianças não fazem mais nada, tudo é controle remoto, é o smartphone, é as redes sociais. Olha, eu vi uma criança sentada do lado da outra, namorando, um casal. Outro dia, fui num colégio, e fiquei olhando assim, fui dar uma palestra lá e fiquei vendo um casalzinho de namorado, aí a menina disse para o namorado, olha, vou te passar esse vídeo, do lado dele. Eu fiquei impressionado, eu digo, mas me diga uma coisa, eu me aproximei e disse, por que você vai passar o vídeo para ele se você está do lado dele? Eu disse, não, porque ele fica com arquivo para ele também. Quer dizer, hoje, nós estamos vivendo, como o Jean, você falou muito bem, Jean, o mundo hoje, não sei se é melhor ou pior do que o nosso. Nós vivemos uma época fantástica e eu vejo que as pessoas são muito internetadas, plugadas, ou seja, interligadas demais. E às vezes eu acho que isso faz uma falta tremenda, o contato que nós tínhamos, né, Jean? É verdade. Com os colegas. É verdade, eu sinto falta das risadas, das brincadeiras, do descomprometimento, né, que nós tínhamos. Nós saíamos de casa pela manhã, voltávamos à tarde, não havia celular. A mãe sabia que nós voltaríamos, também era outra sociedade, outra realidade, não havia tanta violência. Então, cada geração com o seu merecimento, com a sua história, com a sua trajetória. É o que eu digo, né? A minha geração foi fantástica e eu acredito que o jovem de hoje também vai sentir muita falta da geração dele quando ele for um pouco mais velho, né? É verdade. E como é que foi a sua história em Mossoró? A minha história em Mossoró foi fantástica, foi quando eu comecei no rádio, né? Eu sempre acalentei esse sonho de ser radialista, desde pequenininho, tinha uma caixa de fogão na minha casa e eu entrava nessa caixa, eu desenhei um rádio, né? Como se fosse um rádio, eu entrava nessa caixa e minha primeira ouvinte foi minha mãe, Dona Rita, né? Dona Rita, a senhora está vendo aí, olha, Jean não se esquece da história, ele vou contar uma história de Mossoró, como é que eu fiz, então. Antes de Mossoró, ele está mostrando que a senhora foi a primeira ouvinte dele, ou seja, quando ele disse assim, alô, a senhora que estava assistindo, a senhora aprovou ou reprovou essa voz? No início, agora eu sei que a senhora aprova, mas no início. Eu acho que ela não aprovava muito, não. E aí, como é que foi? Você desenhou? Eu ficava ali, lavando roupa, lavando louça, e eu dentro da caixa, né, comunicando para ela. Você tinha quantos anos nessa época? Acho que eu tinha 10, 11 anos, talvez um pouco menos, 9 anos, por aí. E eu comunicava para ela, esse sonho foi acalentado. Eu tive outras profissões, fui bancário, vendi picolé na feira, com muito orgulho, graças a Deus, na feira de Parnamirim aqui, vendi sandália, na feira livre também. Que mais, meu Deus? Tive serigrafia, tive lanchonete, trailer, né? Tive um trailer também. E nessas outras profissões, eu sempre ali com aquele sonho adormecido, não, um dia eu vou comunicar no rádio, né? E eu tinha meus ídolos, Guiba Mello, Flávio Leandro, Tim Kawasaki, Liênio Trigueiro, Jorge Luiz,
e tantos outros, Josenildo Caldas, Terceiro Dantas. Que era o que fazia By Night. By Night é o Josenildo Caldas, né? A voz mais romântica do rádio. Era a voz romântica do rádio. Você chegava à noite, ligava à noite, não era? Isso. E ele dizia By Night. Você já sabia que ele estava ouvindo uma voz mansa, bem grave na voz dele, né? E aí, engraçado que eu não conhecia a Josenildo, né? Josenildo Caldas. Não, né? Josenildo Caldas. Isso. Né? Caldas, né? Josenildo Caldas. E eu não conhecia. E eu tinha uma ideia da pessoa, assim, como será esse rapaz, como será essa pessoa? Eu tinha curiosidade de conhecer. Um belo dia, eu fui para uma excursão, para aquelas excursões que a gente fazia, tudo mudou, a gente fazia excursões de 30 dias, ia para o Paraguai, assim, Paraguai não, para Foz do Iguaçu, Argentina, para aquela região ali. E nós saímos de Natal, eram 30 dias de viagem. E aí, nessa excursão, a Josenildo foi. E aí se brincava, ela tinha By Night, de vez em quando ele fazia uma voz bonita lá, e eu conheci um cara bacana, e eu conversei um pouco com ele, eu acho que ele não lembra mais de mim, mas eu conheci nessa viagem, foi muito bacana, e depois eu fiquei vendo, já ouvia a voz dele, e fiquei ouvindo cada vez mais, porque por trás da voz tem uma criatura fantástica. É verdade. Outro grande ídolo meu do rádio, Nilbert da Mata, que na época era conhecido como Nilbert Loi. Nilbert é um dos maiores locutores comerciais do Brasil, é um talento potiguar, né? Grava spots, né, como a gente costuma dizer, o off, né? Era um que era do Banco do Brasil? Não. Ali é Nilson Freire, que é outro grande ídolo meu, né? Nilbert da Mata, ele tem mais ou menos a minha idade, deve ter talvez um ano a mais ou um ano a menos por aí, um quarentão também, né? E ele era da 96 FM, né? Na época era um fenômeno, né? Era garotão na época. E é um dos meus ídolos também, e é um grande talento, acho que vale esse registro aqui. Nilbert é um dos maiores locutores comerciais do Brasil, eu tenho muito orgulho, muita satisfação, e além de ser fã, hoje me tornei amigo dele, né? Então o rádio fez com que a gente conhecesse muita gente, né? Conhecesse os nossos grandes ídolos, e eu, numa dessas viagens para Mossoró, estava de férias do banco, né? Fui visitar... Você trabalhava em que banco? A minha família, trabalhei no Banco de Crédito Nacional, o famoso BCN, que não existe mais, né? Não existe. É da época do Banco de Crédito Real também. Que Isso, exatamente. Então eu cheguei lá numa rádio 105 FM, ouvindo, né, as emissoras, fiquei sabendo que essa rádio estava precisando de um comunicador e abriu um concurso, né, para que as pessoas fossem lá, fizessem testes e tudo, e eu, sem nunca ter entrado em um estúdio de rádio, competi com vários profissionais, inclusive, já do rádio, e consegui ficar com essa vaga. Não sei porquê, sinceramente, porque eu não tinha o mínimo traquejo, apenas vontade, só vontade. Eu acho que o sonho era maior do que qualquer técnica, do que qualquer outro pensamento. Talvez, se eu soubesse que não tinha tanta técnica, eu não tivesse passado, né? Porque eu fui relaxado, fui tranquilo, passei 5 meses lá, depois voltei aqui para Natal, e daí começou a minha trajetória. É exatamente a história, dizer assim, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Isso. Se você soubesse da tamanha concorrência, de quantas pessoas estavam lá disputando essa vaga com você, das dificuldades, você teria, como você mesmo falou, se amedrontado, teria ficado um pouco apavorado, ansioso, e mesmo com o talento de voz que você tem, que é fantástico, depois você foi educando isso, foi burilando, mas aí você teria ficado mais nervoso, porque a quantidade de pessoas que estavam disputando a vaga com você, era uma vaga só, não era, gente? Só uma vaga, então, 147 pessoas. 147 pessoas para disputar uma vaga, é um índice igual hoje no Enem. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que, como qualquer um que está nos assistindo, Jean Fernandes também sonhou. Ele sonhou lá atrás, quando ele começou a fazer a cabine de um rádio e foi para dentro, e a mãe dele foi a primeira ouvinte dele. Então, isso é um registro fantástico que eu não conhecia da história. E a primeira ouvinte ser a mãe já é de todo mundo quando você nasce que chora. Mas a ouvinte, quando você começa a falar e mostrar uma tendência que você tem de já ser uma profissão que está enraizada, está dentro, apenas adormecida quando você pode puxar, foi quando aconteceu em Mossoró. E para que vocês possam entender uma coisa que eu achei fantástica em Jean, é o agradecimento. Porque poucas pessoas, quando estão com sucesso, ou estão no sucesso, que sucesso não é permanente, é um estado. E aí o que acontece? Eles esquecem de agradecer, esquecem de citar nomes. E Jean aqui citou, eu contei aqui a grosso modo, pelo menos 7 ou 8 pessoas que foram referências para ele, foram ídolos para ele. Pouca gente faz isso. Essa é a maior prova de humildade. Por esse motivo é que eu trouxe esse cara, que não é Roberto Cala, mas é o cara, para ser entrevistado aqui. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Jean Fernandes.
De segunda a sexta, a partir das 11h30, você assiste o programa RN Urgente. O câncer nos olhos é comum em crianças. É fácil de identificar. Uma mancha branca na pupila, conhecida como reflexo de olho de gato, já pode ser um sinal. Fique de olho. Se o seu filho apresentar esse sintoma, leve-o ao pediatra e tire as suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. Estamos voltando agora com mais um programa Vencer, continuando com essa ilustre figura que eu tinha convidado a vários programas, nunca tinha agenda para vir. E é uma coisa engraçada que eu vou contar para vocês. Jean Fernandes, que nós estamos conversando aqui, eu tinha um telefone dele há pelo menos uns 12 anos. E eu tentava falar com ele. Ele treina na mesma academia que eu, nós treinamos na Nitro. Então, eu sou parceiro, inclusive, um abraço para você, Ciro, um abraço para toda a galera, meus professores, toda a galera, Carlos, Júnior, Henrique, Larissa, Vanessa, as meninas da recepção, Ciro, que é o proprietário, junto com uma menina que é... Então, assim, essa equipe é muito bacana. E eu treino lá com o Jean Fernandes. E sempre eu dizia, Jean, vou lhe entrevistar e tal. E quando eu ligava para Jean Fernandes, eu não conseguia. Meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Aí, um belo dia, um amigo meu de uma FM também lá de Maringá, estava aqui em Natal, e conversando, a gente tentou ligar para Jean Fernandes, não conseguia de jeito nenhum. Aí quando fui mostrar o telefone para ele, José, esse telefone meu mudou faz anos. Eu não conseguia falar com ele nunca. Ele me deu um novo telefone, e aí agora nós estamos aqui conversando com o Jean Fernandes, que eu sempre digo que é uma pessoa ímpar, é um cara extraordinário, está provando que é, quando ele começa a citar as pessoas que são ídolos, que ainda hoje estão em atividade, e que ele diz assim, olha, quando eu comecei eu tinha ídolos, eu tinha pessoas que eu me inspirava neles, e citou o nome aí de 7 ou 8 pessoas. Isso é uma prova de humildade, e as pessoas que são humildes são essas pessoas que vencem, são as pessoas realmente que têm brilho próprio. E quando você tem brilho próprio, você tem luz própria, geralmente você incomoda muito quem está na escuridão. A escuridão da inveja, a escuridão do despeito, a escuridão da incapacidade de fazer uma coisa igual, ou pelo menos parecida. E é isso que eu estou tentando mostrar para as pessoas, a vida e a história de Jean Fernandes. E aí você estava em Mossoró, Jean? Pois é, eu estava em Mossoró, José. Bom, muito obrigado pelos seus elogios aí, fico realmente lisonjeado, né? E quero dizer que você só consegue fazer esses elogios porque você é assim, né? Você também é assim. Então, semelhante atrai semelhante é uma lei da física, né? Então, muito obrigado. São palavras sinceras, a gente percebe, porque eu também conheço esse cara já de muito tempo e sei do potencial, da história de vida que todos conhecem, um dos maiores palestrantes do Brasil hoje, o que nos enche muito orgulho, né? De muita alegria ter o Jussier nesse patamar dos tops a nível nacional, e eu particularmente me sinto muito feliz e lisonjeado em ser seu amigo, né? Então, eu fico muito feliz de verdade. Mas deixando a rasgação Mossoró. de seda aqui de lado, vamos para Mossoró. Depois que eu saí De Mossoró? de Mossoró, terra de Santa Luzia, Você ficou quanto tempo na FM 5 lá? meses lá. 105 FM, né? FM Santa Clara. Ganhou experiência com vocês da 105, né? Você ganhou uma experiência fantástica lá, né, Jean? É verdade. Aí vim aqui para Natal e comecei a trilhar os meus próprios caminhos, a buscar. Realmente eu já tinha uma experiência, né, de 5 meses. E daí foi quando eu comecei a minha via crucis, digamos assim, através das emissoras aqui de rádio. E daí comecei na 96, passei um período curtíssimo, um estágio de 2 dias na FM Tropical. Fui reprovado na FM Tropical. No 96 você era um sucesso lá também, eu lembro. Mas a gente começou devagarinho, começou fazendo folga, começou fazendo, né? Mas já tinha um nome forte lá, eu lembro disso. É verdade, passei muito tempo lá, depois fui para 98 FM, né? Do meu amigo Felinto, fui o primeiro locutor a comunicar na Rádio 98, 6 às 10 da manhã, o que me dá muito orgulho, muita felicidade. Agradeço demais ao O Felinto é uma figura fantástica. Agradeço todos os dois. Tanto o o pai como o filho, né? O Felinto filho, todos os dois. Quero mandar um abração para os dois aqui e dizer o quanto eu sou grato, né? Eu também, Felinto. Inclusive, você sabe que eu sou ouvinte do seu programa do 98, das 6 às 7, eu estou lá. Sempre que eu estou em Natal, eu estou assistindo. E quando eu estou nas cercanias, assim, nos estados como Paraíba, tal, que eu estou perto, estou sempre sintonizado e mando sempre mensagem para você e para Robson. Aquele abraço, Robson, que você também está aqui na TV União aqui conosco. Mas vamos lá. Pois é, e daí 96, 98, Rádio Cidade, com o nosso amigo Haroldo Azevedo, né? Aqui pertinho, inclusive, né? Um abraço aí para o grande doutor Haroldo e para toda a sua equipe que também me acolheu. Passei um ano aqui na Rádio Cidade.
Depois voltei para 96 e hoje estou na 95 FM, já vai fazer quase uma década, né? Eu completei agora no mês de setembro, 9 anos de 95 FM, né? Então, em 2015, você completa 10 anos, né, de FM? 10 anos de 95, Vamos fazer uma festa, né, gente? Vamos fazer uma festa. 10 anos de 95 FM e 26 anos de rádio, né? Pois é, uma data um nome muito forte, né? Celebrada, né? Um nome forte. 10 anos na mesma FM, no mesmo programa, assim, verdade. líder de audiência no horário, né? É verdade. Tive alguns professores, eu acho que vale a pena esse registro. Como você disse, e eu digo sempre, no final do nosso programa na rádio, ninguém faz nada sozinho, né? Então eu quero agradecer aqui ao Enio Cinedino, ao Estênio Dantas e ao Bill Boy, que foram grandes professores meus de rádio, né? E grandes profissionais, grandes talentos, grandes figuras. Um abraço para o grande Epitácio Faustino, programador musical, que também me deu muitas dicas. Enfim, as palavras são de agradecimento. Se a gente está aqui hoje, é porque houve esse suporte, essa galera do bem aí, levantaram que chegou junto com a gente, né? É verdade. Jean, me diga uma coisa, você é locutor de FM, você é um comunicador, radialista, como é que você chama? É locutor, radialista? O radialista é a profissão, né? Certo. Comunicador ou locutor é a função. A função. Eu sei que você, no seu programa, no seu horário, você está disparado aí. No seu programa você tem as meninas que lhe ajudam muito, né? É verdade. Estou sempre lá, a Carolzinha, né, Carolzinha? É a Carolzinha. Carolzinha e tal, você está sempre brincando com ela. Um abraço para você, Carolzinha, que eu fui lá e você me tratou muito bem. Esse reflexo do Jean. Mas me diga uma coisa, eu queria que você falasse agora para mim duas coisas. Primeiro, eu queria que você me contasse dois casos interessantes de fãs, de ouvintes, durante essa trajetória de 26 anos de FM que você tem. Duas coisas interessantes que aconteceram lá, assim, engraçada, que você presenciou, que ligaram. O que você pode passar para o nosso telespectador? São várias, né? 26 anos de rádio, nós temos várias histórias aqui. Eu me lembro rapidamente aqui de duas histórias. A primeira, uma vez que eu estava começando ainda no rádio, a rádio que eu trabalhava, no caso a 96, havia saído do ar, né? Teve um problema técnico, a rádio saiu do ar. E como o meu retorno, ele era da mesa de som, então eu não sabia se a rádio estava fora do ar ou não, né? E eu passei mais de 2 horas comunicando para ninguém. Falando, tocando as músicas e mandando abraço para todo mundo e não sabia que a rádio estava fora do ar. Depois de, acho que 2 horas e pouquinho, né? Quase já no final do programa, chega Flávio Leandro e diz: o que é que tá vendo aí, rapaz? Eu estou aqui comunicando. Então, comunicando para quem? Que a rádio está fora do ar. Já faz quase mais de 2 horas a rádio fora do ar e eu ali trabalhando à toa, né? Na verdade, não foi à toa, porque foi um exercício. Um exercício. Isso acontece muito que a gente está começando, né? E, enfim, um outro fato interessante, deixa eu ver se eu me lembro agora. De telespectador que ligou, o que aconteceu? São tantos. Uma vez, né? Porque tem a coisa... Hoje em dia não, já tem a TV, como a gente está aqui aparecendo, mostrando a cara. Tem as redes sociais, Instagram, Facebook. Todo mundo sabe quem somos nós. Antigamente não. A figura do locutor de rádio era como se fosse a joia da coroa, né? Escondida, né? Aquela coisa... Era até uma surpresa, as pessoas faziam questão de esconder. De quem é aquela voz e tal. Era um mistério e tudo, toda uma mística, né? E certa feita chegaram 2 ouvintes para conhecer a figura aqui, né? Jean Fernandes. Eu vim conhecer Jean Fernandes. Opa, eu já, né, no auge dos meus 20, 22, solteiro, 23 né, anos, ainda? solteirão, né? Me achando muita coisa, né? Não, nessa época eu já era casado, mas mesmo assim, né? Quem não gosta de um elogio, né? Claro, e as meninas foram lá visitar e tudo. E eu vim conhecer Jean Fernandes. E eu disse: Jean Fernandes sou eu. Aí um olhou para a cara da outra assim, mas sem pestanejar, disse assim: é isso aí que é Jean Fernandes? Meu Deus, eu achei que você era forte, alto, louro, musculoso. É isso aí que é você? Eu disse: sou eu. Eu disse: mulher, vamos embora. A gente se decepcionou. Nossa, na lata assim? Lata. Caramba, meu Deus do céu. Coisas que acontecem, né? Elas foram sinceras também na hora, né? Pelo menos na hora. Porque hoje você tá forte, você malha, você pega peso lá, eu vejo que você tá personal. Ele agora tá chique, personal. Tem personal, e ele chega lá para treinar, o personal vai ditando: olha, faz isso, faz aquilo, levanta mais peso. E ainda bem que ele não grita. Tem uns que tem uma gritam, galera, né? que é terrível, começa a malhar, é treinamento, grita, parece até que tá parindo, pô. Eu fico irado com aquele negócio de, pô, pegue peso, mas fique calado, prenda lá o negócio lá. Quero mandar um abraço então pro Gil aí, treinador, meu personal, se você me permite. Claro. Uma figura humana fantástica, um grande amigo. Então, Jean, vamos lá. E agora vamos para outra parte. 2 situações assim tristes.
ou assim, coisas difíceis que aconteceram durante também esse percurso de 26 anos, 25 anos, vai completar 26 no próximo ano, né? Isso. Esse longo período que você teve na rádio, duas coisas interessantes, assim, ou tristes, ou coisas que aconteceram diferentes na sua vida. Eu vou fazer o Com seguinte, eu vou cliente, contar... com telespectadores ou com você também? Eu vou contar duas histórias tristes, bem rápidas, e uma emocionante, ok? Ok. A primeira triste foi quando faleceu o senhor Luiz Maria Alves, grande jornalista, que foi o fundador da 96 FM, junto com o senhor Silvino Cinedino, né? E eu estava no ar, nesse momento, quando o seu Cinedino entrou no estúdio, consternado, né? E disse: Jean, mude a programação da nossa rádio, porque o fundador desta emissora faleceu há pouco tempo. Então, nós mudamos a programação da rádio. De imediato. De imediato, e tivemos que ler, de hora em hora, aquela nota, né? Foi um momento realmente, assim, muito triste, nós ficamos consternados, né? Foi Porque Luiz Maria foi uma triste. pessoa, uma referência, né? Uma referência. Diários Associados. Né? Isso, exatamente, né? O outro momento triste foi quando nós fizemos a cobertura, eu estava no ar, no momento em que acontecia o ataque às Torres Gêmeas, né? No World Trade Center, né? Ok. E foi um momento difícil, realmente. O aparato jornalístico da rádio parou para cobrir aquilo ali. E eu estava no ar, eu tive que ser o âncora daquela situação toda, e nós ali trabalhando e vendo as imagens ao vivo, né? O primeiro ataque, o segundo ataque ao vivo, e foi uma situação... 2001, né? 2001. Isso, foi uma situação constrangedora, triste mesmo, né? E um momento marcante, assim, na minha carreira. Um momento emocionante foi um momento em que, determinada vez, eu estava no ar. Isso deve acontecer com muitos comunicadores, especialmente comunicadores de rádio. Nós que adotamos essa linha mais emocional, de tocar os corações, né, das pessoas, ligou uma senhora dizendo que... Uma senhora não, uma jovem, né? Ela devia ter o quê? 17 ou, sei lá, 18, 20 anos, né? No máximo, dizendo que havia ficado grávida, acidentalmente, né? Uma gravidez... sem indesejada, na verdade. Isso, acho que o termo é esse mesmo, e iria praticar o aborto, né? E naquele momento eu li uma mensagem e disse: olha, não desliga não, eu vou ler uma mensagem para você. Então, na verdade, eu não li coisa nenhuma, veio de improviso, talvez uma mensagem vinda lá do outro plano, não sei, mas eu falei aquela mensagem sobre a valorização da vida, né? E que falaram por você. Falaram por mim, né? A verdade é essa. E, enfim, quando eu fui atender, o telefone ela havia desligado. E eu fiquei na dúvida: meu Deus do céu, o que é que houve com essa criatura? Será que eu fiz bem? Será que eu fiz o bem? Será que eu agi de forma errada? Será que as minhas palavras surtiram esse efeito, né? E 2 anos depois, recebo uma outra ligação, a mesma ouvinte, né? Do outro lado, chorando muito, emocionada, dizendo que estava com uma filha de 2 anos e que era a razão da vida dela, aquela menina, e que era a luz da vida dela, e que, graças àquelas palavras que eu falei no rádio, naquele dia, ela tinha optado por ter a criança, né? E não praticar o aborto. E isso me deixou bastante feliz, bastante emocionado. Na época, a Moniquinha estava lá comigo e nós nos abraçamos e choramos juntos, tipo assim, conseguimos salvar uma vida, né? Então, eu acho que não há salário no mundo que pague isso, não há dinheiro no mundo que pague isso, do que essa sensação de bem servir a sociedade, porque o comunicador é exatamente isso, é o garçom da sociedade, né? O garçom usa a bandeja e o comunicador social usa o rádio, a televisão. E nesse momento eu me senti extremamente premiado por exercer essa profissão. Muito obrigado pela sua história fantástica, Eu que linda e agradeço. maravilhosa. Espero contar com você também lá na 95 FM, porque eu sou ouvinte também. Sempre. E que você ajude também ao lado da vovozinha. Com toda certeza. Um beijo para as meninas aí, os anjinhos lá do lado da vovozinha. Estamos sempre à disposição lá nos estúdios da 95 FM, a hora que você quiser, sempre às ordens. Valeu. Sábado próximo estaremos aqui novamente com você, 11h30 na TV União. Programa Vencer com José Ramalho. Até lá.
Nas terças, a partir das 22 horas, você assiste o programa Em Nome da Lei.